aí, traveleiros! Estamos aqui em Costa Marques, em Rondônia. O Renan tá comendo uma maçã, por isso que ele não falou. E a gente tá aqui na Pousada do Bosque, que deu um apoio pra gente. Passamos um dia aqui trabalhando, mas hoje nós vamos no Real Forte Príncipe da Beira, que é o maior forte militar do Brasil. E aí lá a gente vai ter mais informações, não é mesmo, Renan? Aguenta aí. Chegando lá a gente vai passar todas as informações históricas, mitológicas, zoológicas, brincadeira. Todos os Aguenta detalhes. aí. A única informação que eu tenho no momento é que está um calor do caramba em Rondônia. Gente, este lugar não tem inverno, né? É verão o ano inteiro. Não Porque quero, eu quero, me dar. Ai, carai. Quebrou o dente? Não, mas quase. Vê como a minha mulher é carinhosa, hein? Eu só sou um pouquinho desajeitada. Não, carinhosa ela é. Agora, delicada já é outros 500. Chegamos aqui no quilombo Real Forte Príncipe da Beira, ó. O motorhome está estacionado aqui. E deste meu outro lado, de frente para o motorhome, aqui tem uma base militar do forte que eu não posso filmar para vocês, tá? Por questão de segurança e tudo mais, já me orientaram. Mas aqui, basicamente, então a gente chegou, paramos o motorhome e aqui temos o nosso amigo Angel, que será o nosso guia aqui. Ele já estava parado, você fica aqui o dia inteiro, né? Recebendo, aguardando as pessoas, não precisa de agendamento, Não. é só No chegar. forte, não. E... Agora nos outros sítios sim. Ah, tá, então no forte não precisa de agendamento, tem uns sítios. Tem outros sítios, a gente tem 61 outros pontos de estoque. Caraca, 61? 61 sítios de pontos arqueológicos, né? Isso, não. Caraca, e a gente pode visitar hoje também? Não, Não? não dá pelo tempo, né? Ah, justamente. Mas se a gente agendar para amanhã ou depois? Sim. Ah, então pode ser que a gente visite num próximo vídeo. Continuem aguardando os vídeos aqui no canal. Hoje a gente vai conhecer o forte mesmo, que é enorme. É o maior forte militar do Brasil, não é mesmo? Militar português que fiz na época do Brasil Colônia, com 10 metros de altura e 970 por perímetro quadrado. É o maior do Brasil e o maior da América Latina também. Caraca, gente. Então vamos lá, vamos começar. Então vamos começar aqui. O Angel, que é o nosso guia, ele ficou lá do outro lado, por isso que eu tirei a máscara para poder falar e o áudio chegar para vocês, porque a gente está distante. Mas ele estava explicando que aqui, ó, tem esse morrinho de grama. Por quê? Eles projetaram um forte para caso ele fosse atacado, o inimigo não consegue ver o tamanho do forte até ele subir todo o morro. E aí, se você chegar e subir todo o morro, alguém iria lá, um soldado, e atiraria nessa pessoa. Tá vendo que aqui, ó, a gente não vê nada. Parece que é muito baixo mesmo o muro, né? Mas conforme a gente vai se aproximando, a gente vê que ele é bem grande. Bem grande. E aí o Angel tava falando, só que tudo isso ficou na teoria, porque o forte nunca foi atacado, nunca teve nada. Então ele é todo feito justamente preparado para receber um ataque, mas ele nunca veio. Chegando mais próximo à entrada do forte, nós vemos que existem 3 linhas de defesa. O primeiro morro que a Laís mostrou para vocês, esse segundo arruamento que ainda é bem alto em comparação com a muralha, e aqui esse terceiro nível ainda mais baixo. E uma coisa muito interessante é que todas essas pedras utilizadas para fazer toda a muralha, que é enorme, foi retirada do próprio local. Então essa área mais baixa aqui, ela foi toda cavada, basicamente. Era tudo mais ou menos dessa altura. Ó, vocês conseguem... A pedra. Olha, é essa pedra aqui, pessoal. Foi retirada essa pedra que era todo esse solo aqui para se fazer a muralha. E aí esses blocos é basicamente essa pedra que vai num forno para ficar mais resistente e aí acaba ficando nesses moldes quadradinhos aí, ou melhor, retangulares. Gente, olha que louco, essa parte aqui ela poderia ser alagada e colocar jacaré para ter mais uma proteção. E
E aí ali, para poder entrar, ia ter que ter aquela porta levadiça, sabe, de filme, de castelo que a gente vê? Então, seria algo desse tipo. Só que como nunca teve nenhum ataque, nunca precisou alagar essa área e criar essa porta. E aí eu perguntei para ele, pô, mas então como que a galera entrava no forte? Aí ele falou que toda a entrada e saída na época é por uma entrada lateral que a gente vai ver depois. Essa daqui seria a entrada principal mesmo. Na real, essa escada de madeira aí não existia na época, né, Angel? E olha que interessante analisar essa entrada. Como a ideia anterior era construir uma ponte levadiça, na real não existia essa entrada dessa maneira. Ela era bem maior, era redonda. A gente consegue ver ali por trás uns detalhes, talvez no vídeo não fique muito claro. Mas como eles desistiram dessa ideia, eles lacraram e colocaram tijolo em tudo. Ali em cima conseguimos ver a coroa do príncipe da Beira, que ele morreu aos 12 anos de idade e nunca veio para o Brasil. Ele sempre morou lá na Europa, lá em Portugal. A coroa da família portuguesa, né? O príncipe da Beira é o nome do forte, é a plaquinha ali que está em latim, falando sobre ele. E isso foi em 1776, certo? Ó, tem a minha cola aqui do lado. Mas ele falou que o forte, na verdade, foi construído em 1775. É que teve o tempo de fazer a inauguração aí e tudo mais. Demorou quanto tempo para construírem? 8 anos. 8 anos. Olha isso, gente. E aí, essa questão também de ter lacrado, ter essa diferença, foi porque a pessoa que projetou o forte morreu 2 anos depois que começou a construção. E aí, outra pessoa que finalizou a construção. Então, acho que teve mudanças aí no projeto. Olha como eu falei para vocês que eles lacraram depois. A gente consegue ver claramente, ó, redondinho, e depois, pá, colocaram isso aí no meio para tapar. Aqui na entrada, de um lado tem a prisão com a solitária no final, e deste lado aqui é o corpo da guarda, onde os militares ficavam descansando e tudo mais. E aí, o Angel estava falando que é mais um indício que realmente mudou, teve mudanças no projeto. Porque provavelmente no projeto original aqui não teria prisão, já que seria a entrada. Então é muito fácil você entrar e já chegar aqui onde estão os prisioneiros, libertar prisioneiro. Então provavelmente teve essas mudanças aí durante a construção do forte. Mas de qualquer forma, essa prisão aqui era só para castigo, quem tinha se rebelado, enfim, quem iria ser solto depois. Porque tem uma outra prisão que era para quem estava condenado à morte. Porque apesar do forte não ter sido nunca atacado, ele foi povoado. As pessoas moraram aqui por 40 anos, a gente vai entrar agora para dar uma olhada. Agora a gente está aqui no meio do forte e aqui esse forte ele foi construído por escravos. O Angel falou pra gente que foi cerca de 6.000 escravos na época para fazer essa construção. E aí depois disso, quando o forte ficou pronto, moravam aqui 790 pessoas, entre militares e escravos também. Então essas construções que a gente vê já em ruínas eram senzala, casa de militar, tem até uma capela que era a capela do forte. E aqui no meio do forte tem esse buraco bem grande, que um tempo atrás eram uns boatos que isso aqui era um túnel que dava até outra margem do rio, mas na verdade isso daqui é uma cisterna, né, que eles poderem pegar água sem precisar sair caso o forte fosse atacado, para não precisar ir para o rio. Aqui já tinha como fazer essa captura de água. Não, e é bem fundo, gente. Vocês provavelmente não vão conseguir ver porque é bem escuro, mas deve ter cerca de uns 10 metros de altura daqui até a água. A gente consegue ver lá no fundo um reflexo de água. Dá pra saber quantos que tinha? Quantos? 10 metros. 10 metros mesmo? Ah, escalador manja, né? Ah, já tá sabendo. Muito bom. Olha isso, pessoal. Eu não sabia, o Angel ainda não tinha falado qual que era a altura deste buraco, mas eu sou experiente com altitude aí, eu sou escalador, como vocês sabem. Então consegui chutar e foi gol.
Nessa parte lateral que tá a entrada que eles usavam mais frequentemente. Então, por mais que seja a entrada lateral, ela acabava sendo a mais utilizada na época. Daqui a pouco a gente vai descer ali para poder ver, que ele falou que a gente ia dar de cara com o rio. E aqui dos dois lados são os banheiros da época, as latrinas. E olha só como que é diferente isso por dentro. Latrina é banheiro em latim, sabia disso? Toda essa área aqui, ela foi já restaurada e já teve uma obra para fazer restauração e tal. Então, é bem diferente do restante do forte. São banheiros coletivos, né, pessoal? E aqui tem um buraco. Você faz aí, ó, as duas necessidades. E como que faz, né? Desse jeito aqui. Tá faltando peça nesse banheiro. O nosso guia explicou que aqui tinha um caixote de madeira. Tá vendo aqueles buracos ali, ó? Era para fazer esse encaixe desse caixote aqui. Então você sentava como uma área privada normal. E aí tudo caía nesse buraco aqui. E lá onde a gente mostrou que tinha a parte do rio, o excedente de água escoava para cá, dividia aqui entre os dois banheiros e levava os dejetos lá para o rio. E esse buraco tem cerca de 2,5 metros de profundidade. Imagina, se fosse assim sem nada, a chance de alguém cair, eu acho que seria um pouquinho grande. Agora estamos bem em cima da muralha, bem em cima, na real, do baluarte, que é o ponto onde há os sentinelas avançados, que eles ficam de olho se não tem nenhum inimigo para atacar o forte e realizar o contra-ataque, né? Ou melhor, a defesa. Nós estamos aqui para vocês entenderem como que funciona a estrutura geral do forte. Imagina um quadrado, só que em cada ponta desse quadrado tem outro quadrado, que não é muito bem quadrado, na real são triângulos invertidos, que dá para fazer uma leve associação aí com a maçonaria, né? Que naquela época era bem presente na engenharia portuguesa, católica, enfim. E aqui haviam canhões. Aqui neste baluarte onde nós estamos tem alguns canhões ainda, em outros não tem mais porque foi saqueado na época que aqui foi abandonado pela coroa, né? Quando houve a proclamação da República, os militares que aqui habitavam voltaram para Portugal ou foram para outros países da coroa portuguesa e simplesmente abandonaram. As únicas pessoas que restaram aqui foram os antigos escravos. Meu nome é Jean Pessoa, eu sou nascido mesmo na região do município de Costa Marques, mas vivo no Forte há quase 35 anos. Sou a 4ª geração de escravos do Forte. Eu sou chamado Quilombola Caboclo aqui no Brasil. E na América do Sul sou conhecido como ameríndio, que é uma mistura do boliviano, o negro, o índio e o peruano. O Angel estava aqui falando para mim, você acha que eu estudei a história do Forte? Nada, foi passado de geração em geração. Ele explicando tudo certinho. Tudo isso? Não, gerações, tá? Não, e 4 gerações é muito próximo. Se for parar para pensar, né, gente? 4 gerações separam o Angel aqui, um brasileiro livre, de um povo escravizado, que foi cruelmente escravizado pelos portugueses. Então é muito louco isso, lembrar enquanto a escravidão está próxima. Quanto não faz muito tempo, não, faz pouco tempo. Isso é bem triste de lembrar. Mas é sempre bom lembrar. Mais do que lembrar, eu acho que é fundamental a gente conhecer a história para a gente não cometer os erros do passado. Acompanha a gente desde a época de Paraty. Lá a gente conheceu um forte onde tinha esse canhão, que é o mesmo canhão, o mesmo tipo, né, o desenho, o brasão, que a gente está encontrando aqui em Rondônia. E que, como a gente explicou lá na época, os canhões aqui, eles são ingleses, porque Portugal não produzia arma bélica. Então o brasão, tudo foi feito lá na Inglaterra. As janelas foram construídas, tá? Igual um espelho, no caso, para possível ataque se comunicar, tá? E também correr a ventilação. Elas são alinhadas todas da mesma simetria até o final. Tem um certo detalhe ligado também, tá? A perfeição. Porque são 7 janelas alinhadas. 7 é o símbolo da perfeição e sabedoria. Tá? E tinha aqui a parte de fechar essas janelas? Tinha cortina para fechar a janela. Cortina, mas não tinha madeira que fechava. Não. Ela era aberta sempre. Aberta porque você teria que abrir ela
na parte do dia. No caso de um ataque, você ia comunicar Por aqui. com o outro por aqui. E aqui a gente chegou na masmorra, que era onde ficavam os prisioneiros condenados à morte. E segundo o Angel estava falando pra gente, aqui só ficou um prisioneiro. E aí lá dentro a gente consegue até ver na parede, ele escrevia, né, sobre ele. Mas ainda estão fazendo estudos para entender exatamente quem foi ele, como que foi a história dele, como que ele veio parar aqui. E eles ficavam presos, acorrentados, cabeça, pescoço, até falecer. E essa parte aqui, ó, a gente consegue ter a visão que os soldados tinham aqui de cima, porque dá pra ver aquele morrinho que a gente falou na entrada, toda a parte de segurança que um invasor teria que passar, e aí se ele aparecesse, ele estaria na mira de um soldado desse lado aqui. É claro que a Laís é baixinha, então... Olha quem fala. Provavelmente os militares eram um pouquinho mais altos que isso, né? Ah, mas eu acho que aqui é até pra ele se proteger, né? Senão ele ficar muito mais alto. Muito alto mesmo. Não pode ser muito alto, senão ele vira um alvo fácil aqui, ó. Ah, dá pra você perceber como eu manjo dos Paranauê. Olha isso, gente. Aconteceu exatamente o que eu tava imaginando. O Cardan aqui encostou no tanque e começou a comer um pouquinho do plástico aqui.